Olá, estudante do quinto ano, tudo bem? Está preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Imagino que você já deixou seu material separado, tá com tudo higienizado como deve ser. Lembre-se de que eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de número 34. Então, anote lá no seu caderno, no seu material de registro, a data de hoje, aula 34 de língua portuguesa. Antes de a gente mergulhar de novo nas reinações de Narizinho e dar sequência à leitura dessa história tão cheia de outras histórias dentro, eu quero que você se lembre do que nós estávamos vendo na aula passada. Vamos relembrar um pouquinho do capítulo que vimos na aula anterior. Teve um momento em que a Narizinho usou umas expressões bem diferentes. Lembra que eu falei para você que quando tivesse umas palavras muito diferentes, típicas lá do ano em que o livro foi escrito, em 1920, ou que a gente fosse de difícil compreensão para você, eu ia avisar. E nós vamos ver uma delas. Olha lá comigo. Que maçada! Exclamou a menina aborrecidíssima. Veja lá, que maçada! Vamos olhar de perto essa palavra e pensar no sentido dela. Qual o sentido em que ela foi usada nesse contexto? Veja que o contexto nos ajuda a compreender a mensagem. Vamos lembrar só um pouquinho da história, caso você não tenha se recordado de tudo. O capítulo que nós lemos na aula passada era a pílula falante. O momento em que a Narizinho levou a Emília para o doutor Caramujo, a quem a Emília chamava de doutor Cara de Coruja, lembrou? Então, e ele deu a ela uma pílula que a fez falar tanto que deixou a Narizinho atordoada. Mas antes disso acontecer, o doutor Caramujo estava contando que o estoque dele de pílulas tinha sido saqueado, ou seja, tinha sumido de lá, alguém tinha furtado as pílulas. E a gente descobriu que foi o Major Agarra não larga mais que tinha engolido todas por engano, coitadinho. Bom, nesse momento ela estava chateada, né? Porque as pílulas não estavam lá e não poderia, nesse caso, ajudar a Emília. Vamos ver alguns sentidos possíveis da palavra maçada e vamos ver qual delas se encaixa neste trechinho da história. Vamos ver lá? Pode ser, então, golpe de massa ou clava, uma pancada com maço, um aborrecimento, chatice. Bom, qual destes três sentidos que eu coloquei aí servem para esta palavra neste contexto? Já conseguiu identificar? Eu acho que essa tá bem tranquila para você, né? Então, o sentido que se encaixa ali é aborrecimento, chatice. Se você não tinha eliminado logo de cara as duas primeiras explicações para esta palavra, tinha uma dica lá no próprio texto. Que palavra lá do texto, daquele trechinho, nos ajudaria a compreender qual o sentido da palavra? Você consegue identificar? Acho que tá fácil, né? Olha lá. Aborrecidíssima. Se Narizinho exclamou, ou seja, ela disse essa frase de maneira exclamativa, né? Que maçada! E ela exclamou, tem ali um complemento dizendo aborrecidíssima. Era o modo como ela estava, a maneira que ela estava. Se ela estava aborrecidíssima, ela estava aborrecida, muito aborrecida. Então, quer dizer aborrecimento, uma chatice. Bacana? Viu como o próprio texto nos dá pistas importantes para que a gente possa deduzir o sentido das palavras? Vamos ver mais um termo utilizado naquele capítulo que nós vimos na aula passada.
não quero, não admito que judiem dele. Berrou vermelhinha de cólera. Agora, a palavra que eu quero que você olhe mais de perto é a palavra cólera. Certo, vamos lá. Vamos de novo olhar o contexto todo para a gente tentar deduzir o sentido dessa palavra, tá? Tá dizendo que ela estava vermelhinha de cólera. Então, vamos lá. Tem alguns sentidos possíveis para a palavra cólera. Vamos ver quais são? Violenta irritação contra o que nos contraria. Força, violência, fúria. Indignação. Doença infecciosa epidêmica que se manifesta por câimbras, vômitos, etc. E aí? Qual daqueles sentidos você acha que se encaixa no contexto, ali naquele trecho? Se você colocou que é uma violenta irritação contra o que nos contraria, ótimo, pode ser isso sim. Mas será que foi só isso? Pode também ser uma força, violência, fúria. Afinal de contas, são explicações parecidas até, né? Ou ainda, se você disse que era indignação, você também acertou. O único sentido que não se encaixa de jeito nenhum neste trecho é de uma doença infecciosa. Porque realmente não combina com aquela situação, certo? Não dá para dizer que ela berrou ali, dizendo que não quero, não admito que judiem dele. E ela berrou isso doente? Não dá certo, né? Então, eu quero que você pense também. O que tem de trecho ali para a gente tentar identificar qual é a explicação adequada? Ela berrou vermelhinha de cólera. Se ela estava vermelhinha, a gente poderia dizer vermelhinha de raiva? Poderia ser isso, né? De fúria, de indignação também. Coisa muito importante que a gente precisa observar quando a gente está lendo histórias narrativas como essa é a fala das personagens. Quero que você observe com bastante atenção este trecho que a gente vai ler juntos aqui. Narizinho correu para casa. Assim que a viu entrar, Dona Benta foi dizendo: "Uma grande novidade, Lúcia! Você vai ter agora um bom companheiro aqui no sítio para brincar. Adivinhe quem é?" Percebeu que tem uma parte em que o narrador está contando a história, mas tem uma interrupção para uma fala de uma das personagens. Quem que está falando? Quais são os sinais que nos ajudam a identificar que naquele trecho tem uma fala de algum personagem? Você sabe? Então, me ajude a localizar ali. Eu tenho 2 sinais diferentes. Primeiro, você já deve ter identificado. São os 2 pontos. Olha que interessante. Dona Benta foi dizendo 2 pontos. Ou seja, depois desses 2 pontos, vai vir o quê? Justamente o que Dona Benta foi dizendo, certo? E quando que começa a marcação, um sinal para deixar ali registrado que é a Dona Benta quem está falando, que a gente está indicando que é a fala dela mesma. Você já sabe. 2 pontos, a gente faz um novo parágrafo e vem então o travessão. Ótimo, ficou bem fácil de identificar. A gente sabe que foi então a Dona Benta quem disse isso. Além dos sinais de pontuação, que estão ali muito bem marcados para representar que tem a fala de um personagem, também tem um outro elemento do texto que nos indica que isso vai acontecer. E eu já te adiantei um pouquinho até, né? Porque diz lá, Dona Benta foi dizendo. Então, olhe bem para a palavra dizendo. Ou seja,
Aí, depois dos 2 pontos, a gente sabe o que ela disse. Tranquilo para você, né? Tenho certeza que você não teve qualquer dificuldade em identificar esses sinais e até perceber o outro elemento do texto que nos ajuda a perceber que vem a fala de um personagem. Então, eu quero que você me ajude. Vamos exercitar um pouquinho. Eu quero que você me diga agora onde que vai aparecer um sinalzinho de pontuação aqui para indicar. Será que você consegue me ajudar? Vamos ler o trechinho. Culpa dela, dona Benta. Narizinho tirou minha saia para vestir o sapão rajado, disse Emília, falando pela primeira vez depois que chegara ao sítio. Bom, você conseguiu perceber que tem alguns indicativos de que tem alguém falando, certo? Você consegue me dizer onde a gente colocaria alguns daqueles sinais? Tem 2 pontos aqui? Tem travessão aqui? Ou que palavra nesse trecho me ajuda a identificar que tem uma fala? Vamos lá que eu vou te mostrar onde que a gente coloca. Vamos lá. Travessão no começo. Culpa dela, dona Benta. Ou seja, já começamos com a fala de alguém. Algum personagem já está falando. Você viu o que tem ali? Culpa dela, dona Benta. Agora, eu preciso marcar o fim dessa fala. Onde que está o outro travessão que indica o fim dessa fala? Vamos olhar lá. Exatamente. Antes do disse Emília, falando pela primeira vez depois que chegara ao sítio. Você percebeu que a gente precisou marcar o travessão 2 vezes. No começo da fala e nesse caso ali também no final, porque depois vem uma explicação que está dizendo lá, disse Emília. Ou seja, está nos contando que aquela fala anterior é a fala da Emília. Então não ficou. Poderia ter sido de uma maneira invertida, não ficou como era o outro, né? Poderia ter estar disposto da seguinte maneira. Emília disse. Aí a gente precisaria colocar os 2 pontos e o travessão depois. Uma maneira diferente de registrar a mesma tipo de informação, que é uma fala de personagem que está ali. Então, a palavra que nos ajudava a indicar quem é que estava falando é a palavra disse. Certo? Não ficou difícil para você? Imagino que não. Vamos tentar mais uma vez num trecho mais curtinho que vai facilitar um pouquinho a identificação para você. Então, olha lá, leia comigo, já pensando onde a gente vai colocar o travessão para indicar o começo da fala e se tiver um travessão para indicar o final. Vamos ver? E quando chega meu primo? Indagou. Bom, agora é uma pergunta da Narizinho, certo? A gente sabe que ela está falando. Então, o travessão que tem lá no comecinho, você já identificou. Ficou bem tranquilo para você, não é? E onde termina? Logo depois do ponto de interrogação. Como é que a gente sabe que tem alguém fazendo uma pergunta? A palavra está bem ali depois do travessão. Indagou. Ficou tranquilo para você? Ficou sim. Então vamos fazer mais uma vez. Agora você não vai errar, tenho certeza. Mas vamos fazer juntos. Olha lá. Mangando seu nariz, gritou Emília furiosa. Bom, você já sabe que a gente precisa identificar uma palavra que indica que tem alguém falando, certo? E que a gente precisa colocar os travessões que indicam fala neste trecho também. É logo no começo? É sim. Travessão já indica que tem uma fala. Mangando o seu nariz. E aí, terminou a fala dela. Então, a gente coloca de novo um travessão
que indica o final. E aí, gritou Emília furiosa. Como é que a gente sabe de que maneira Emília falou? Ela falou gritando. A palavra que me indica isso é a palavra gritou. Tranquilo, né? Eu acho que você já entendeu bem como usar esses sinais de pontuação para indicar as falas dos personagens. Guarde essa informação porque nós vamos usar ela daqui a pouco. Por enquanto, eu preciso que você solte as asas da imaginação para ouvirmos mais um capítulo dessa história tão fascinante. Pedrinho. Chegou afinal o grande dia. Na véspera, viera para Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim: sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo Pangaré e não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta do quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto, com Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia que apronte um daqueles cafés com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se muito cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo com chita cor-de-rosa com pintinhas e enfeitou rabicó com 2 fitas, uma no pescoço e outra na cauda. Pac, 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 Pedrinho apareceu na porteira, trotando no Pangaré, corado do sol e alegre como um passarinho. Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. Apeie depressa, senhor doutor, que temos 1000 coisas a conversar. Pedrinho apeou-se, abraçou-a e não resistiu à tentação de ali mesmo abrir o pacote dos presentes para tirar o dela. Adivinha o que eu trouxe para você? Disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que ele havia trazido. Como adivinhou, Narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa! Adivinhei porque conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Mas não tem mais muque, replicou ele com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza do seu bíceps que a ginástica escolar havia desenvolvido. E concluiu: com este muque e a sua esperteza, Narizinho, quero ver quem pode com a nossa vida. Os presentes dos demais foram também distribuídos ali mesmo. Rabicó teve uma nova fita de seda e os restos do farnel que Pedrinho trouxera. E foi isso que ele mais apreciou. Emília recebeu um serviço de cozinha completo, fogãozinhos de lata, panelas e até um rolo de folhear massa de pastel. E para a vovó, que é que trouxe? Perguntou o Narizinho. Adivinhe, já que é tão adivinhadeira, disse ele. Eu só adivinho quando é você mesmo quem escolhe os presentes. Mas o presente da vovó, aposto que não foi você quem escolheu, foi a tia Antonica. Pela segunda vez, Pedrinho abriu a boca. Aquela prima, apesar de viver na roça, estava se tornando mais esperta do que todas as meninas da cidade. Tem razão, é isso mesmo. O presente de vovó, quem o escolheu e comprou foi mamãe. Você precisa me ensinar o segredo de adivinhar as coisas, Narizinho. Nesse momento, Dona Benta apareceu na varanda e Pedrinho correu a abraçá-la. Dali a pouco, estavam todos reunidos na sala de jantar, ouvindo notícias e histórias da cidade. Tia Anastácia trouxe da cozinha gamelas de massa para não perder uma só palavra, ao mesmo tempo que ia enrolando os bolinhos. Súbito, uma brisa soprou mais forte e um rugido se fez ouvir.
Nhen, nhen. Pedrinho interrompeu a conversa de ouvido atento. O mastro de São João, murmurou enlevado. Quantas vezes no colégio me iludi com os rangidos das portas, imaginando que era a bandeira do nosso mastro. Como vai ele? Já desbotado pelas chuvas e com um rasgão na bandeira bem em cima da cabeça do carneirinho, respondeu a menina. O dia de São João era o grande dia de festa no sítio do Pica-Pau Amarelo. Reuniam-se lá todas as crianças dos arredores para soltar bombinhas e pistolões e dançar em torno à fogueira. Pedrinho jamais faltou a essa festa anual, como jamais deixou de queimar o dedo. Um ano em que não queimou o dedo ficou muito admirado. Nos últimos tempos, era Pedrinho quem pintava o mastro, caprichando em formar arabescos de todas as cores, cada ano de um estilo diferente. Também era ele quem fornecia a bandeira com o retrato de São João menino, de cruz ao ombro e cordeiro no braço. Trazia-a da cidade, depois de percorrer todas as casas de negócio, a fim de comprar a mais bonita. Está bem, disse Dona Benta, logo que soube das principais novidades. Pode brincar com o Narizinho, que tem um mundo de coisas a contar. Os dois primos dirigiram-se ao pomar aos pinotes. Era lá, debaixo das velhas árvores, que trocavam confidências e planejavam as grandes aventuras pelo mundo das maravilhas. O assunto do dia foi o extraordinário caso da boneca. Parece incrível, dizia Pedrinho. Quando recebi sua carta contando que Emília falava, não quis acreditar. Mas hoje vejo que fala e fala muito bem. É espantoso. No começo, explicou o Narizinho, Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Agora já está melhor. Mas, mesmo assim, quando dá para falar asneiras ou teimar, ninguém pode com a vidinha dela. Sabe que já é condessa? Sim, condessa de quê? De 3 estrelinhas, nome que ela mesma escolheu. Mas estou com vontade de mudar. Condessa é pouco. Emília merece ser marquesa. Marquesa de Santos? Não, Marquesa de Rabicó. É verdade, podemos fazer de Rabicó um marquês e casar Emília com ele. Isso mesmo. Tenho pensado muito nesse arranjo e até já o propus a Emília. E ela aceitou? Emília é muito vaidosa e cheia de si, mas eu sei lidar com ela. Quando chegar a ocasião, darei um jeito. Terminado o assunto Emília, começou o assunto Reino das Águas Claras. Narizinho contou a série inteira daquelas maravilhosas aventuras, despertando em Pedrinho um desejo louco de também conhecer o príncipe rei. De nada se admirou conforme seu costume. Tanto ele como o Narizinho achavam tudo tão natural. Só estranhou que o pequeno Polegar tivesse fugido da sua historinha. Isso sim não deixa de me intrigar, disse ele. Se Polegar fugiu, é que a história está embolorada. Se a história está embolorada, temos de botá-la fora e compor outra. Há muito tempo que ando com essa ideia, fazer todos os personagens fugirem das velhas histórias para virem aqui combinar conosco outras aventuras. Que lindo, não? Nem fale, Pedrinho, exclamou a menina pensativa. O que eu não daria para brincar nesse sítio com a menina da capinha vermelha ou branca de neve? Eu só queria pilhar cá o Aladino da lâmpada maravilhosa para tirar a prosa dele. Ajuntou Pedrinho, que voltara da cidade com fumaças de valentia. E eu só queria a capinha. Tenho tanta simpatia por essa menina. Aqueles bolos que ela costumava levar para a vovó que o lobo comeu. Que vontade de comer um daqueles bolos! Uma voz conhecida veio interrompê-los.
Narizinho, Pedrinho, o café está na mesa. Duvido que fossem melhor que os da tia Anastácia, disse o menino erguendo-se, e dispararam para casa. Você deve ter percebido que os dois primos comentaram sobre personagens de outras histórias. Capinha Vermelha, que você já deve ter associado rapidamente a Chapeuzinho Vermelho, e Aladino, que é o Aladim. Na época, em 1920, eram assim que esses personagens eram chamados nas histórias infantis. Por isso, estão registradas dessa maneira neste livro. Tá? Mas eles estavam falando então de Chapeuzinho Vermelho e de Aladim, da Lâmpada Maravilhosa. Vamos pensar em alguns elementos importantíssimos deste capítulo. Você já tinha imaginado que era o Pedrinho que estava chegando? Eu acho que sim, a Dona Benta já tinha anunciado no capítulo anterior. Tá vendo como a história vai nos deixando pistas que a gente precisa sempre seguir para compreendê-la melhor? Ótimo! O exercício que a gente vai fazer agora, você já fez comigo em algumas aulas atrás. É o Polas. Lembra? Você tem anotado aí no seu caderno o que significa esta sigla. Lembra lá comigo. P de personagens, O de objetos, L de lugares, A de ações e acontecimentos e o S de sentimentos e sensações dos personagens neste capítulo, certo? Nós estamos estudando um pouquinho mais a fundo o capítulo Pedrinho. Nós vamos fazer juntos o registro desses momentos essenciais da narrativa referentes a este capítulo que lemos. Pedrinho. Então, olha lá como é que fica. Pedrinho. E aí, você vai colocar as letras correspondentes da sigla Polas e vai preencher de acordo com os elementos deste capítulo. Pode fazer o seu registro tentando se lembrar dos elementos mais importantes da narrativa. Lembre-se, nós estamos falando somente dos personagens principais, aqueles que têm alguma ação relacionada a eles, certo? E depois a gente vai pensar só nos principais objetos, que são muito significativos para o desenvolvimento da história. Nas ações e acontecimentos, nós vamos escrever de maneira bem resumidinha, assim como os sentimentos e sensações, que nós vamos colocar somente quais foram. Oralmente, eu vou retomar aqui com você a quem eles estão relacionados. Combinado? Então, pode fazer o seu registro aí no seu caderno.
Vamos conferir se o seu registro ficou parecido com o meu? Lembre-se sempre de que ele não precisa estar igualzinho. As ideias é que tem que ser bem parecidas, né? Na essência, é o mais importante. Vamos ver como é que eu registrei lá. Confere comigo. Personagens. Pedrinho, Narizinho, Dona Benta e Tia Anastácia. Lembre-se de que todos eles tiveram uma ação importante neste capítulo. Falamos de outros personagens, né? Mas eles só foram mencionados. Objetos. Vamos pensar nos mais significativos. Olha lá. Presentes e o mastro de São João. Os presentes que o Pedrinho trouxe e o mastro que fez até a conversa ser interrompida para falar de um importante acontecimento lá no sítio. Lugar onde aconteceu? No sítio de Dona Benta, o sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu coloquei 2 lugares diferentes deste mesmo sítio, na casa e no pomar. Afinal, foi lá no pomar que as crianças conversaram tanto. Agora vamos para as ações, para os acontecimentos mais importantes deste capítulo. Vamos ver quais foram? Pedrinho chegou no sítio. Esse era um momento tão esperado, né? Depois, Pedrinho distribuiu os presentes. Até teve um momento em que a Narizinho adivinhou o presente. Depois sabia que o outro presente, o presente da vovó Benta, não da Dona Benta, né, a vovó, não tinha sido escolhido por ele. Depois todos ouviram notícias e histórias da cidade. Pedrinho trouxe muitas novidades. Os 2 primos foram brincar no pomar. No momento em que eles trocaram confidências, contaram as histórias deles. Narizinho contou sobre o reino das águas claras, tão importante, afinal de contas foi lá que Emília ganhou a pílula falante e agora tá falando pelos cotovelos, né? Tia Anastácia chamou as crianças para o café. Assim se encerrou este momento da narrativa. Você pensou nos sentimentos que foram despertados por alguns desses personagens neste capítulo? E agora? Eu coloquei um ponto de interrogação ali, porque os sentimentos nem sempre são tão fáceis de a gente identificar. Para isso, eu vou te propor uma atividade diferente. Eu sei que você já deve ter registrado aí os sentimentos. Deixe-os aí, a gente vai conferir depois. Mas eu selecionei alguns deles. Na verdade, eu selecionei 6 sentimentos. E nós vamos fazer uma brincadeira do envelope dos sentimentos. Então, perceba lá, eu separei estes 6 sentimentos. E eu quero que você anote no seu caderno primeiro esses 6 sentimentos. Depois, a gente volta para poder brincar um pouquinho com eles. Você anotou aí. Nós vamos ter agora envelopes com cores diferentes. São 6 cores. Cada um desses envelopes tem um trechinho da história. E a partir deste trechinho a gente vai identificar a que sentimento está relacionado. Pela cor. Primeiro, a gente vai tentar identificar. Você tem aí uma cola, você já sabe quais são os sentimentos. Então, o primeiro envelope que eu vou abrir para você
é o envelope azul. Vamos ver o que tem lá dentro? Viva! Gritou a menina, correndo a lhe segurar a rédea. A qual daqueles sentimentos está relacionado? Você tem lá os sentimentos. Qual deles corresponde a este trechinho que estava dentro do envelope azul? Eu vou te dar uma dica. Tem uma palavra bem importante neste trecho que me ajuda a identificar o sentimento. A palavra viva. Então, você já sabe. Quando a gente diz viva, a gente está tendo que tipo de sentimento? Certo. Deixa ali anotadinho. Só precisa escrever do lado do sentimento a cor do envelope. A cor é azul. Depois a gente vai conferir, certo? Vamos abrir agora o envelope amarelo e vamos descobrir o que tem lá dentro. Pedrinho ficou desapontado porque era justamente o que havia trazido. Ele ficou desapontado. Eu te dou mais uma dica aqui. Desapontado. E então, a que sentimento está relacionado isso? Este desapontamento indica o quê? Vamos ver o que o envelope rosa traz pra gente. Vamos olhar lá? Pela segunda vez, Pedrinho abriu a boca. Aquela prima, apesar de viver na roça, estava se tornando mais esperta do que todas as meninas da cidade. E então, a que sentimento está relacionado? Daqueles que você já anotou no seu caderno. Vamos olhar uma dicasinha aqui? Abriu a boca. A gente abriu a boca em sinal de que sentimento? Vamos para mais um envelope, esse envelope bege. E vamos ver o que tem aqui dentro. Mas não tem mais muque, replicou ele com orgulho, fazendo-a apalpar a dureza do seu bíceps que a ginástica escolar havia desenvolvido. E aí? Olha só, vamos olhar para o trecho para te ajudar a identificar o sentimento. Com orgulho. Essa ficou bem fácil, né? Com orgulho. Qual é o sentimento relacionado a isso? Vamos abrir o envelope preto e descobrir o que tem aqui dentro. Parece incrível, dizia Pedrinho. Quando recebi sua carta contando que Emília falava, não quis acreditar. Mas hoje vejo que fala e fala muito bem. É espantoso. Perceba lá que tem uma dica bem importante. Espantoso. Que tipo de sentimento está relacionado a isso? E vamos ver o envelope verde. O que tem aqui dentro do envelope verde? Narizinho contou a série inteira daquelas maravilhosas aventuras, despertando em Pedrinho um desejo louco de também conhecer o príncipe rei. O que será? Que sentimento será que Narizinho conseguiu colocar no primo a partir disso? Um desejo louco. E agora, vamos tentar conferir como é que ficou o seu registro? O envelope azul que eu tinha tirado é alegria. O envelope amarelo era de frustração. O envelope preto, admiração. O envelope rosa, de espanto. O envelope verde tinha um trecho que tratava de empolgação e o envelope bege tinha orgulho. Olha lá como é que ficou o registro. Confira no seu caderno. Admiração, espanto, empolgação, alegria, frustração e orgulho. Você deve ter anotado assim.
Admiração, preto. Espanto, rosa. Empolgação, verde. Alegria, azul. Frustração, amarelo. E orgulho, bege. Acredito que você conseguiu identificar. Você percebeu que pelos trechinhos o texto nos traz muitas pistas e a gente consegue identificar quais são os sentimentos que aquele capítulo mostrou pra gente? Bem bacana. Tenho certeza de que nas próximas vezes em que a gente precisar fazer um registro desse tipo, de identificar os sentimentos despertados na leitura, você já saberá como identificá-los. Agora, a gente vai fazer uma importante conexão com outro texto. Nós vamos pensar num texto diferente, numa música, para falar deste personagem tão importante, o Pedrinho. Pessoal, nós somos a banda Nylon, meu nome é Rui, eu sou o vocalista e compositor da banda. A Luana, responsável pelo violão e também compõe junto comigo. É muito legal a gente estar participando desse projeto, apresentando aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo para vocês, coordenado pela professora Alessandra. O que nós vamos apresentar para vocês é a música do Pedrinho. Ela é composta pelo Dori Canini e pelo Paulo César Pinheiro. Vamos lá, Lu? Bora lá! Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Viu o que queria ver, porque era um sonhador. E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu. Ele viajava e era trem, submarino, avião, vapor. E onde queria ir, porque era um sonhador. E ao pica-pau amarelo retornava então, pois não há mundo mais belo, não. Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor. Ele então só quer crescer para o mundo exterior. Percorrer, lá, 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 lá. Percorrer, lá, 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 lá. O mundo percorrer, lá, 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 lá. Percorrer, lá, 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 lá. Valeu! Então, com esses integrantes da banda Nylon, a gente conheceu o Pedrinho. Interessante, né? Que bacana a interpretação musical que eles fizeram. Um pouquinho diferente. A gente já conhece, o estilo deles é outro, mas eles fizeram essa música só pra gente. Bacana, né? A gente vai retomar essa música na próxima aula. Vamos relembrar de momentos importantes deste capítulo. E eu te dou uma pista do que a gente ainda tem para ver por aí. Nas nossas próximas aulas, nós falaremos deste outro personagem. Olha lá. Eu sou um milho de boa linhagem, cultura e bagagem para dar e vender. Quem não leu minha história perdeu, e é por isso que eu quero esclarecer. Que personagem é esse que a gente vai conhecer por meio de outra música também, além de mais um capítulo de Reinações de Narizinho. Então, a gente se encontra na próxima aula. Não se esqueça de que é muito importante você ficar em casa e se cuidar. Então, até a nossa próxima aula.